Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou descrever quais eram as minhas estratégias de resolução de provas voltadas especificamente para o segundo dia, certo? Prova de matemática e ciência da natureza. No último vídeo, cujo card está aqui em cima, eu destaquei as minhas estratégias de prova para o primeiro dia, tá certo? E tal como eu falei lá, eu reitero agora, a estratégia de prova é uma tática fundamental que deve ser exaustivamente testada e depois treinada, e é fundamental para que você consiga gerir bem o tempo e maximizar as suas possibilidades, né, de pontuar bem, de acertar mais questões. Tradicionalmente, o segundo dia de provas do Enem, sobretudo depois que houve uma redistribuição, né, das provas, da sequência de provas, depois que se estabeleceu que matemática e ciência da natureza ficariam no mesmo dia, essa prova, em termos de tamanho, ela é até menor do que a do primeiro dia, só que é mais trabalhosa, a meu ver, porque exige mais cálculo, exige mais braço, digamos assim, para resolvê-la. Então eu vou destacar como eu fazia essa prova, tudo bem? Veja, eu começava pela prova de matemática, e aí a gente sabe que a prova não precisa, e eu diria, não deve ser feita na sequência. Eu estabeleci um método que consistia em passear várias vezes durante toda a prova, a fim de identificar aquelas questões que, a meu juízo, eram mais simples, mais rápidas de resolver. Então, nessa primeira viagem, nessa primeira passada, eu ia buscando questões de matemática, né? De estatística, de geometria plana, questões envolvendo conjuntos, muitas vezes, projeção ortogonal. A gente sabe que a prova tem questões simples, né? Nessa primeira passada, que não, repito, não precisa ser feita em sequência, encontrei uma questão de probabilidade que seja aparentemente dificultosa, né? Uma questão de análise combinatória, função quadrática, eu pulava. Ela vai ser feita em outro momento. Então fazer essa passada, essa primeira passada, geralmente eu conseguia já resolver 15 até 20 questões, sabe? Não é uma passada tão rápida. Se eu gastava aí em torno de uma hora e meia para fazer essa primeira passada. E aí numa segunda passada eu tentava resolver aquelas questões que me pareciam mais do nível mediano até difícil. Então, as questões de trigonometria um pouco mais chatas, funções trigonométricas, questões de geometria analítica, que porventura eu tivesse ali, a própria probabilidade, análise combinatória. Nessa segunda passada eu tentava cobrir todas as questões restantes. Claro, algumas eram muito difíceis, enfim, muito trabalhosas. Eu circulava lá e passava. De tal modo que por volta de 2 horas, 2 horas e meia, eu sempre conseguia fazer, não necessariamente acertar, em torno de 40 questões, 38, 40 questões. As demais eu reservava para que, se houvesse tempo, eu tentar atacar. Fazia isso, reservava essas questões e passava para a prova da natureza. Tentava fazer essa mesma sequência. Geralmente eu tentava resolver, né? As questões de biologia, interpretação mais de texto, questões com alternativas curtas, textuais sobretudo, fenômenos ópticos, fenômenos ondulatórios, coisa do tipo. Ia deixando, né, mais para o fim as questões de cálculo, a não ser que fosse uma questão que se entregasse facilmente, né? Fazia aquele mesmo movimento de algumas passadas, em geral ia ficando algumas questões mais casca grossa de física, algumas de química também, de eletroquímica um pouco mais chata, ou de cálculo químico, de estequiometria. E aí quando eu conseguia, né, fazer, né, 2 circuitos, 2 passadas pela prova de ciência da natureza, me restavam também geralmente 7, 8 questões. E aí eu tinha 1 hora e pouco para fazer ali 12, 15 questões. O que viesse dali era lucro. No caso do segundo dia, eu deixava para passar o gabarito lá no finalzinho mesmo. Agora isso foi bem treinado. Claro, se na hora eu me perturbasse com alguma coisa, ficasse tenso, perdesse o controle do tempo, e aí eu me garantia, passava logo as questões que... Passaria, na verdade, logo as questões que eu já tivesse feito, enfim, convicto, passaria logo para a folha de gabarito. Mas geralmente nos simulados eu não fazia assim. E lá
eu consegui reproduzir o que eu fazia no simulado. E aí nessa terceira passada, para enfrentar as questões mais difíceis, eu começava pela matemática, né, tentando atacar aquelas questões que ficaram circuladas já em destaque. Se das 5, 6 questões eu acertasse 2 ou 3, estava de excelente tamanho para mim. As que eu não conseguia fazer mesmo, eu chutava. Tentava eliminar as alternativas que eu entendia mais incoerentes para aumentar a chance de acerto, e aí chutava. Depois eu partia para as questões restantes de ciência da natureza e fazia a mesma coisa. E aí passava o gabarito, né, das duas provas com muita calma para a folha de resposta. E isso geralmente eu conseguia ainda ficar com uma gordurinha de tempo ali, 5, 10 minutos, mas quase sempre eu ficava entre os 3 últimos a sair da sala, tá certo? Bem, essa era a sequência treinada e executada no dia da prova do Enem. Tudo bem? Espero que vocês já tenham testado e adotado um padrão de resolução de prova, porque, como eu disse no início, é fundamental, é uma estratégia altamente recomendável para que você consiga ficar mais confortável durante a prova. Tudo bem? O vídeo vai ficando por aqui. Agradeço de coração, forte abraço e até mais.